Muito bem, vamos então à atividade 29, Caderno do Aluno, volume 2, segunda série do ensino médio. Ele diz o seguinte: na feira livre da quarta-feira, Helena foi comprar ingredientes para fazer um bolo. O kit de ingredientes continha farinha de trigo, fubá e chocolate em pó, totalizando 2 kg pelo custo de R$ 4,00. Intrigada com o valor do kit, Helena questionou o feirante sobre o preço de cada produto, ouvindo dele que o quilo da farinha de trigo custava R$ 1,00. O quilo do chocolate em pó custava R$ 20,00. E o quilo do fubá custava R$ 2,00. Quanto de cada produto havia no kit que Helena comprou? Muito bem, então vamos fazer o seguinte. No kit continha farinha de trigo, que nós vamos chamar de X, fubá, que nós vamos chamar de Y, e chocolate em pó, que nós vamos chamar de Z. Então, eu sei que a quantidade de farinha de trigo, que é X, mais a quantidade de fubá, que nós chamamos de Y, mais a quantidade de chocolate em pó, que nós vamos chamar de Z, totalizava, então, 2 quilogramas. E o custo disso aí, quer dizer, R$ 4,00. E qual que é o custo? A farinha de trigo, ela custa R$ 1,00 o quilograma. Então, quer dizer que 1 quilograma de X, que é a farinha de trigo, o quilo do chocolate em pó, que nós chamamos de Z, custa R$ 20,00. E o quilo do fubá, R$ 2,00. Então, o fubá nós chamamos de Y. De fubá, ela comprou Y fubá a R$ 2,00. Então, mais 2Y e mais 20Z, dá um total de R$ 4,00. Então, X é a farinha de trigo, Y é o fubá e Z o chocolate. Então, a quantidade que ela comprou dá 2 kg. E a farinha de trigo custa R$ 1,00 o quilo, o fubá R$ 2,00 o quilo e o chocolate em pó R$ 20,00 o quilo. Então, nós temos aqui um sistema de equações. Nós temos 2 equações e 3 incógnitas. Bem, vamos aplicar a regrinha do escalonamento, tá? a esse sistema. Então, ela consiste no seguinte: vamos copiar a primeira equação. Então, a primeira fica igual, que vai ser X mais Y mais Z igual a 2. E na segunda equação, nós vamos substituir ela por uma técnica que nós vamos aplicar, que é chamada escalonamento. Então, nós vamos pegar a primeira equação, multiplicar ela por menos 1 e adicionar a segunda. Então, multiplicando a primeira por menos 1, ela vai ficar assim, né? Ó, menos X menos Y menos Z igual a menos 2. E vamos adicionar na segunda. Quem que é a segunda? X mais 2Y mais 20Z igual a 4. E vamos somar essas duas equações. Então, ó, menos X com mais X cancela.
eu que forcei isso daí, né? Menos y mais 2y vai dar y. Menos z mais 20z dá mais 19z. Igual, menos 2 mais 4, 2. Então, vamos colocar essa equação aqui. Então, vai ficar assim, ó, com y mais 19z é igual a 2. Bom, agora nós não temos uma terceira equação. Tá? Então, note que o nosso sistema ficou assim, x mais y mais z igual a 2 e y mais 19z igual a 2. Quando acontecer uma situação como essa, note que nós temos duas equações e 3 variáveis. A gente diz que o sistema ele é um sistema possível e indeterminado. O que é possível? Existem soluções, existe solução. E indeterminado, existem mais do que uma solução. Podemos dizer, inclusive, que existem infinitas soluções. Então, como resolver esse sistema? Então, eu vou passar ele aqui para cima para a gente fazer a resolução dele. Então, vamos falar assim, ó, que x mais y mais z é igual a 2. E y mais 19z é igual a 2. Eu vou fazer o seguinte, quando acontece isso, a gente encontra o valor de uma das incógnitas em função de uma variável. Então, por exemplo, eu vou falar que, vou nomear um valor para z, por exemplo. Eu vou falar que z é igual a um número, por exemplo, a um número alfa. Por exemplo, então eu falei que z vale alfa. Eu poderia falar que z vale 1, ou que z vale 2, ou que z vale 3 e assim por diante, e aí eu encontraria os valores de x e y, em função desses números que eu encontrei. Então, eu vou dizer o seguinte, que z é igual a alfa. E vou substituir esse alfa nesta equação aqui. Então, eu vou tirar aqui. Então, eu vou pegar esse valor de z e vou substituir nessa equação aqui, ó. Y mais 19z é igual a 2. E eu falei que z vale alfa. Então, no lugar de z, eu coloco alfa. Então, eu vou ficar assim, ó. Que y mais 19 alfa é igual a 2. Então, y vai ser igual a 2 menos 19 alfa. Então, eu vou encontrar todas as soluções em função de alfa. Então, eu sei que y é igual a 2 menos 19 alfa. Bom, agora eu conheço o valor de z e conheço o valor de y. Substituo na primeira, quem que é a primeira? X mais y mais z é igual a 2. Então, eu vou ficar assim, ó, que x mais, quanto que vale y? Y vale 2 menos 19 alfa. Então, vou substituir aqui, ó, 2 menos 19 alfa. Mais z. Quanto é que vale z? Z vale alfa. Então, isso aqui é igual a 2. Vamos isolar x, então vai ficar assim, ó, que x vai ser igual a 2. Passa esse 2 para o outro lado, ele vai menos 2. Passa o menos 19 alfa, para o outro lado ele vai mais 19 alfa. Passa o mais alfa, ele vai menos alfa. Então, nós vamos ficar que x vai ser igual, ó, mais 2 menos 2 cancela. 19 alfa menos alfa dá
18 alfa. Então, aqui agora eu tenho o valor de x que é igual a 18 alfa. Bom, então quem é a solução do meu sistema? A solução do meu sistema vai ser, então, o x que vale 18 alfa, o y que vale 2 menos 19 alfa, e o z que vale alfa. Então, essa é a solução do meu sistema. Então, note que a nossa solução depende do valor de alfa. Por exemplo, se alfa for igual a zero, por exemplo. Se o alfa fosse igual a zero, eu iria encontrar uma solução do meu sistema. Ó, 18 vezes zero dá zero. 2 menos 19 vezes 0, 19 vezes 0 dá 0, então daria 2. E 0, que isso aqui é uma solução do meu sistema. O alfa fosse igual a 1, por exemplo. Se alfa for igual a 1, então eu teria uma solução o quê? Eu teria 18 menos 17 e 1. Então, essa seria uma outra solução do sistema. Então, a solução do sistema, ela vai depender de quem? Do valor de alfa. Só que tem um detalhe. No nosso problema, nós estamos falando de quantidade de farinha, de trigo, de fubá e de chocolate em pó. Então, não tem como esses valores serem zero, né? Não tem como, comprei 0 quilogramas de farinha de trigo, né? E também não comprei menos 1 quilograma de chocolate em pó, né? Não tem como esses valores, então, ser nulo e negativo. Então, nós vamos colocar algumas restrições aqui. A primeira restrição é que alfa tem que ser o quê? Tem que ser um número positivo. Ele tem que ser maior do que zero. E a segunda restrição é que esse número aqui também tem que ser um número positivo. Então, eu vou falar que 2 menos 19 alfa tem que ser um número maior do que zero. Então, menos 19 alfa tem que ser maior do que menos 2. Temos uma inequação, multiplica por menos 1. Nós vamos ficar que 19 alfa vai ser, toda vez que eu multiplicar uma inequação por um número negativo, a gente tem que inverter o sentido da desigualdade. Então, se é maior, então vai ser menor do que 2. Então, alfa tem que ser menor do que 2 19 avos. Que isso daqui daria um valor entre 0,105, alguma coisa assim. Ou seja, em torno de 105 gramas, né? Então, seria 105 gramas de chocolate. Então, nós temos que impor que esse alfa, ele seja um número que esteja entre 0 e 2,19 avos, né? Ou seja, ele tem que ser um número maior do que 0 e menor que 2,19 avos.